Graças a Deus, meus irmãos, bom dia. Podemos nos assentar, amém? Glória a Deus, traga um abraço da igreja de Araruama, né? O pastor Josenildo já esteve conosco lá, e já tem um tempinho, né, pastor? Já está na hora de voltar, hein? Da gente marcar uma volta lá, e é sempre muito bom, sempre muito especial quando estamos falando para casais, para famílias. Há uma responsabilidade muito grande, né, porque nós vemos o quanto estas áreas têm sido atacadas pelo inimigo, né, o quanto essas áreas têm sofrido as suas batalhas, as suas tempestades, casamento, família, filhos, tudo interligado. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, livro de Provérbios, capítulo 24, Provérbios capítulo 24, versículo 3. Amém? Provérbios capítulo 24, versículo 3, diz assim, a santa palavra do Senhor: com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Curve sua cabeça. Senhor, abençoada seja a Tua palavra, a leitura da Tua palavra. Nesta manhã, nós clamamos, Senhor, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa falar a cada coração de maneira poderosa esta manhã. Aquieta, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos Te ouvir, Senhor. Assim nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que presença gloriosa que esta manhã, né? Estava ali já louvando ao Senhor, adorando e agradecendo a Ele por esta manhã, podermos estar juntos aqui, né? O Senhor que marca esses encontros tão especiais conosco, né? Já parou para pensar, né? Enquanto tantas vidas, tantas pessoas estão nessa hora em um caminho de destruição, de morte, em agonia, né, em destruição, nós hoje temos o privilégio de estar aqui adorando ao Senhor diante do Santo dos Santos, buscando direção em sua palavra, né, e já de antemão quero agradecer ao pastor Josenildo, né, por poder estar aqui hoje compartilhando e conhecendo mais dessa parte do corpo de Cristo, né, conhecendo mais dessa parte da igreja. E hoje eu gostaria de trazer alguns conselhos para os casais, né? Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho, né, com os casais sobre sabedoria, alguns conselhos sobre sabedoria, trazer até algumas provocações para os irmãos, né, para estar incitando os irmãos a, durante esse dia, os irmãos terão um momento livre hoje, né, pastor? Um momento livre, vão caminhar na beira da praia, vão ver o mar, vão estar juntos, e para que durante esse dia, né, vocês possam estar aplicando essa palavra, para que durante esse dia vocês possam estar colocando isso em prática, nesse tempo de qualidade que vocês terão juntos. E esse provérbio de Salomão, ele fala sobre sabedoria, né? E a sabedoria se tornou um artigo raro, escasso e caro nesses dias. Já parou para perceber? Sabedoria se tornou algo caro, algo raro, né? E principalmente a sabedoria que vem do alto, as pessoas têm muitas das vezes negligenciado. Passamos o tempo tão ocupados em tantas coisas, ou tão distraídos em tantas coisas, que temos deixado a sabedoria de lado. Interessante você notar até que algumas pessoas têm até vendido cursos, orientações, né? Os coaches estão aí pela internet aí ganhando muito dinheiro, né? Ensinando algo que deveria ser ensinado de pai para filho. Já parou para perceber isso? De pai para filho, ensino, sabedoria. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas e aprender mais, né? E estar ali recebendo ali orientações, receber daquela sabedoria, né? Que muitas das vezes é uma sabedoria cotidiana, rotineira, mas que também é divina. Mas nós temos perdido isso, nós temos deixado isso de lado.
Nós temos perdido esses marcos antigos. Nós não temos mais, muitas das vezes, transmitido essa sabedoria, né? Nós não temos mais, muitas das vezes, ensinado nossos filhos, nossos lares muitas das vezes não tem sido mais esse lugar de transmissão de amor, de conhecimento, de sabedoria. E eu acho muito interessante, né? Eu fico vendo as pessoas vendendo na internet, né? Curso para isso, curso daquilo. Falo, gente, isso tem na Bíblia, né? Isso tudo tem na Bíblia. E como nós estamos nos distanciando disso? Um exemplo até muito prático, né? Um tempo atrás eu vi uma moça vendendo uma mentoria, um curso sobre, né, como a mulher cuidar da casa, organizar as coisas dentro de casa. Falei, gente, isso era algo que era passado da avó para a mãe, da mãe para a filha, né? Ou da tia para a filha. Mas hoje as coisas estão tão perdidas que as pessoas estão precisando comprar isso. Olha só, né? Para você ver como nós estamos nos afastando, né, da sabedoria divina e como isso tem influenciado todas as áreas da nossa vida, até as coisas mais cotidianas e rotineiras. Por quê? O celular tem nos roubado muito, as redes sociais têm nos roubado muito, né? Os múltiplos afazeres e as múltiplas tarefas que nós tentamos realizar ao mesmo tempo têm roubado tempo de qualidade na família. Quantas não são as famílias que hoje não conseguem mais se assentar à mesa para uma refeição? Domingo agora eu estava falando sobre isso lá na igreja, né? As famílias que não conseguem mais se assentar. Eu me lembro que quando eu era jovem, em alguns momentos difíceis da minha juventude, não tem tanto tempo assim que eu era jovem, pastor Josemil, não tem tanto tempo assim, mas eu lembro que muitas das vezes uma mesa com o meu pai me salvou de muita coisa, né? Muitos momentos que meu pai ficou ali, estou esperando você para tomar um café, hein? Estou esperando você para sentar na mesa. Eu sabia que eu ia sentar na mesa, ele ia me constranger, às vezes, muitas das vezes até com um olhar, com uma palavra, né? Ali você assentado à mesa frente a frente, eu sabia que eu não ia conseguir fugir daquela conversa, ou daquela pergunta, ou daquela orientação. Mas muitos de nós temos perdido isso dentro de casa hoje, né? Muitos de nós, muitas das vezes, quando nos assentamos à mesa, nos assentamos com o celular na mão, né? Nos assentamos respondendo mensagens, né? E o tempo inteiro ali olhando, o tempo inteiro ali preocupados e tudo mais. E esse contato, essa transmissão de valores, esse cuidado, esse amor, isso tem sido perdido dentro dos lares, em meio aos relacionamentos. E um tempo como esse, como que os irmãos estão tendo aqui, é um tempo muito especial. É um tempo que deve ser valorizado, que deve ser até mesmo cuidado com expectativa, da gente já sair daqui pensando, olha, quando vai ser o próximo? Não é? Quando a gente vai poder estar junto assim? Porque eu quero aprender mais para aplicar na minha casa, porque aqui é como se fosse aquele intervalo do jogo, né? Que o técnico vem e fala, olha só, vocês precisam fazer assim, vocês precisam atacar por ali, você percebeu como é que isso aqui está falho? Mas o jogo mesmo é na segunda-feira. Na segunda-feira, nós vamos voltar para os nossos lares, nós vamos voltar para a sociedade que nos pressiona, nós vamos voltar para os nossos trabalhos, para os nossos desafios, e nós precisamos colocar tudo aquilo que aprendemos aqui em prática, né? E falando de sabedoria, a gente precisa aprender sobre casamento e família. Esse momento aqui é muito importante, porque nós paramos para aprender, e muitos de nós não tiveram isso. Muitas das nossas igrejas hoje já têm cursos de noivos, um discipulado para casais, ministérios de casais, mas muitos de nós não passaram por isso. Muitos de nós entraram em um casamento sem ter noção do que era, né? E lá no meio foram surgindo as situações, os questionamentos, os desafios, e foram aprendendo. Agora, o que destrói um casamento? O que destrói uma família? Geralmente a gente pensa, né, que é falta de amor, geralmente a gente pensa que é algo ligado à área sexual, ao dinheiro, mas o autor desse provérbio nos diz que a casa, ela é construída com sabedoria. Aquilo que nós fazemos dentro do nosso lar,
A forma como nós nos relacionamos, a forma como nós lidamos com nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Nós precisamos de buscar essa sabedoria que vem do alto para dentro dos nossos lares. Porque não adianta nós chegarmos aqui, ouvirmos tanta coisa boa, aprendermos tanta coisa boa, sairmos daqui, que louvor maravilhoso, que palavra maravilhosa, pastor Josenildo, que palavra, né? E na segunda-feira, o marido pareceu gadareno dentro de casa, e falar assim, não, dentro de casa quem sabe sou eu, dentro de casa quem manda sou eu, né? Ou a esposa chegar em casa na segunda-feira e parecer aquela mulher rixosa, né? Lembra da mulher rixosa da Bíblia? Aquela que parece uma goteira, né? E aí, quando dá tudo errado, né? Porque a gente também tem um problema, né? As situações estão acontecendo, os problemas estão acontecendo, os sinais estão surgindo em meio à família, né? Está tudo acontecendo, mas a gente segura, e quando a bomba explode no casamento, a gente vai lá no pastor Josenildo e fala assim, pastor, ora por mim, porque o inimigo está furioso com a minha família. E a gente fez tudo errado, né? E a gente deu folga para o inimigo. Às vezes ele não está nem furioso não, ele está achando graça. Ele está achando graça, porque nós demos folga para ele, nós fizemos tudo errado, nós não colocamos essa palavra em prática, nós não agimos com sabedoria dentro da nossa casa, nós não agimos com sabedoria em meio ao nosso matrimônio ou junto com os nossos filhos, e quando a bomba explode a gente diz, né, pastor, ele está furioso, ora por mim. Mas nós precisamos aprender, né, a viver esta palavra dentro dos nossos lares. Nós precisamos aprender, né, a trazer essa sabedoria divina para a nossa casa. Porque geralmente não é amor que falta, né? Não é amor que falta. Quando você vê um casamento chegando ali à beira do precipício e chega nos gabinetes e a gente vai atender, tentar socorrer, o que nós observamos é que o problema não é o amor, né? Esse casal começou se amando. Esse casal se ama, está brigando, mas se ama, né? Mas, normalmente, o que faltou ali foi a falta, né, do conhecimento. O que faltou ali foi o conhecimento, a sabedoria divina aplicada a todas as áreas da vida. A sabedoria divina em aplicar esta palavra aos casamentos, à família, para que se possa lidar com as situações, com as demandas, com as emoções. Vivemos hoje um turbilhão de emoções, você percebeu isso? Como, né, nós vivemos hoje uma nova pandemia, e a pandemia do emocional, já percebeu isso? Quantas doenças emocionais nós temos, quantas síndromes, né? O nosso diácono que estava aqui ministrando o louvor até falou sobre isso, tantas siglas que a gente, né, nem sabe, nem conhece mais, e no meio de tudo isso, como nós vamos lidar? Vamos deixar ser levados por esse turbilhão, ou vamos buscar a sabedoria que vem do alto? Para lidar com as nossas emoções, para lidar com os momentos difíceis, para lidar com os grandes desafios que a família tem enfrentado no século XXI. Meu irmão, cada ano que passa, a família tem enfrentado desafios cada vez maiores. Cada ano que passa, a batalha tem se tornado mais ferrenha, né, pela nossa família. Eu sou professor, né, eu dou aula, né, no ensino municipal para o ensino fundamental, alunos de 6º ao 9º ano. Meu irmão, vocês não sabem como essas questões estão afloradas e como, né, os nossos filhos têm sido atacados nas escolas. Vocês não fazem ideia da batalha que tem sido travada dentro das escolas. E me desculpe a expressão, a loucura que está, né, uma escola hoje de 6º ao 9º ano. Nossas crianças têm sido, né, atacadas de todos os lados. Tem sido muitas das vezes um ataque desleal. E nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto para a nossa família. Nós precisamos buscar conhecimento sobre família, casamento diante de Deus, casamento diante do altar do Senhor. Porque a gente busca conhecimento sobre vários assuntos. A gente aprende sobre várias coisas, mas a gente não se dedica a buscar conhecimento para o nosso lar, para a nossa família. Não há como você ter sucesso em algo que você não conheça, entenda isso. Não há como você ter sucesso em algo que você não conheça. Já parou para perceber uma coisa? Muitas das vezes, né,
casamento termina. Mas se você observar, outras áreas da vida continuam. Por exemplo, carreira. Existem pessoas que dão mais valor para a carreira do que para o casamento. Existem pessoas que falam assim, não, pode acontecer qualquer coisa, o mundo pode desmoronar, mas a minha carreira e o casamento desmorona. Eu vejo muito isso no trabalho, né? Pessoas ali com a vida destruída, mas que muitas das vezes estão dando mais valor para uma carreira, para um trabalho, para um projeto, para um sonho, do que para a família, né? Muitas das vezes nós vemos isso. E aí nós vemos como as coisas estão se invertendo, né? E aí a gente vê que a questão é o valor que é dado, é a prioridade que é dada. Estamos invertendo isso, né? Certa vez eu vi, né, um pastor falar sobre a questão do cabelo da mulher, não é? E ele pegou uma mulher com cabelo muito bonito, trouxe para o altar e falou assim, eu poderia cortar o seu cabelo hoje? Estou com uma faca aqui, uma tesoura, a gente vai cortar o seu cabelo. Podemos cortar? Ó, as irmãs ali até já fizeram assim. Eu ia chamar uma irmã, mas não vou nem chamar, né? As irmãs já até fizeram assim, ó. Eu não quero arrumar problema aqui hoje não, pastor Janeiro. Fica tranquilo. E essa irmã falou assim, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não fico sem o meu cabelo, né? E aí o pastor falou assim, imagine que nós estivéssemos em uma guerra, né, e fôssemos capturados e lhe perguntassem assim, né, você prefere que eu corte o seu cabelo ou que eu corte os 5 dedos da sua mão direita? E aí aquela mulher que tinha falado assim, de jeito nenhum, ela olha para ele e fala assim, o cabelo, né? E aí ele pergunta assim, mas por que o cabelo? E o que ela falou? O cabelo depois cresce, o dedo não. E a gente tem feito isso na nossa família, né? Muitas das vezes, a gente tem deixado de sacrificar, sabe o quê? Os dedos da mão. A gente tem perdido os dedos. A gente tem sacrificado a família em prol de trabalho, em prol de projetos, em prol de sonhos. Ah, mas pastor, é o meu sonho de infância, mas será que esse sonho de infância é uma bênção para a sua família, é uma bênção para a sua vida? Estamos invertendo as coisas, né? Estamos dando mais valor para o cabelo do que para os dedos. Estamos dando mais valor para aquilo que pode ser depois recuperado. Um carro, gente, se recupera, né? Um emprego, gente, se recupera. Deus às vezes abre uma porta até melhor para você, né? Mas estamos sacrificando aquilo que nós não poderíamos sacrificar, que é a família, que são os filhos, que são, né, aquilo que Deus colocou e confiou nas nossas mãos. Pois há uma confiança muito grande, há uma responsabilidade muito grande, e nós estamos, né, entregando isso e ficando com o cabelo, e ficando com aquilo que muitas das vezes é vaidade, com aquilo que pode ser reposto, com aquilo que pode ser refeito, né? E às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, pastor Josenil já deve ter ouvido falar sobre isso, pastor, a gente está com um projeto aí, né, e eu arrumei aqui para eu pagar aqui, eu vou fazer só mais tantos plantões para a gente pagar isso aí e tal, e eu vou ficar um tempo sem vir à igreja, vou ter que ficar porque Deus sabe de todas as coisas, né? A gente coloca a culpa em Deus, né? A gente é ótimo para isso, né? Mas aí, se você parar para pensar, você fala assim, não são apenas mais tantos plantões por mês, são mais tantas noites que você vai ficar sem ver seu filho, sua filha, mas tantas noites que você vai ficar sem ver sua esposa, são tantos momentos do seu filho que você vai perder, né? Ó, nós temos uma filha de 12 anos, Emanuele, né? Quando nós começamos nessa jornada para vir para Araruama, nós morávamos em Mesquita ainda, né? Falei Mesquita, que o pessoal fez até assim, falei Mesquita, a pessoa até conferiu a carteira se estava aqui, ó, assim, ó. Tá aí, gente, só fica tranquilo. Então, o pessoal conhece, né? Fica tranquilo, né? Quando nós começamos nessa jornada, Emanuele tinha 8 meses, e olha, hoje ela tem 12 anos, esse período que ela tem 12 anos, se eu perder, à frente, eu não vou ter como recuperar, ela só vai ter 12 anos uma vez na vida, né? Eu preciso valorizar isso, eu preciso cuidar disso, eu preciso ter sabedoria para lidar com isso. Ela estava vindo para cá hoje, né? Ela ficou em casa, à tarde ela vai ter uma programação na escola, teve que ficar em casa sozinha hoje, orientamos tudo, né? A Ana Paula orientou, falou ali e tudo mais, mas à tarde ela tem uma programação na escola. Hoje nós temos encontro de casais lá na igreja, né, Jane? Hoje tem noite dos casais lá na igreja. E quando eu estava vindo para cá,
eu mandei uma mensagem lá no Ministério de Louvor. Falei, gente, olha só, hoje tem encontro de casais, a Jane está aqui comigo, aqui o Jorge viram, né? Eu estou indo pregar em um compromisso, e à tarde e à noite eu tenho outro compromisso. Eu não vou poder estar, né? Qual dos irmãos pode me cobrir aí no louvor, na música e tal, que eu não vou poder estar? Sabe por quê? Né? Esse momento nosso com ela hoje é um compromisso também. É um compromisso. Talvez você diga assim, mas pastor, só precisava estar lá hoje. Eu falo, não, gente, hoje eu tenho um compromisso. Né? Quando eu sair daqui, a gente precisa estar com ela. A gente precisa ir lá nessa programação que ela tem na escola dela lá, né? Feira do empreendedor, ela vai participar, vai vender alguma coisa. É um compromisso também. Porque ela só vai ter 12 anos uma vez na vida. E a gente precisa entender isso e saber lidar com isso com sabedoria, né? Então eu vou chegar para o pastor e vou falar, pastor, não vou mais na igreja porque agora eu preciso estar em casa só olhando para os meus filhos. Não, não. Sabedoria. É entender que estar também com os nossos filhos na igreja é importante, mas estarmos cuidando deles em momentos especiais também é uma ministração de Deus sobre a vida deles. Também é nós prolongarmos esse amor de Deus para a vida deles. Então nós observamos que, muitas das vezes, o casamento termina, mas a carreira permanece, os projetos permanecem, porque nós não damos prioridade àquilo que deveria ser dado, né? E muitas das vezes nós não aprendemos sobre casamento. Você já percebeu como nós temos poucos livros nessa área? Você tem alguns autores, né, específicos, mas nós temos poucos livros nessa área. Agora, pega livro sobre finança, pega livro sobre prosperidade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoajuda. Já percebeu como tem livros de tudo quanto é jeito? Mas para a família pouco se aprende, pouco se ensina, né? E nós precisamos aprender sobre família. Nós precisamos buscar sobre família. Pastor, eu estou com dificuldade em minha família. O quanto que você tem buscado para a sua família? O quanto que você tem procurado boa literatura, a palavra de Deus, orientação do seu pastor, orientação do seu líder de ministério de casais para a sua família? Precisamos aprender. Muitas das coisas que sofremos na nossa vida é por causa do nosso orgulho. Sabia disso? O orgulho está enraizado em muitas atitudes nossas do dia a dia. Às vezes nós rejeitamos uma coisa, né? Eu falo isso com experiência própria, minha esposa não me deixa negar, né? Eu comecei a observar isso na minha vida e eu comecei a perceber quantas das coisas eu não estava deixando de lado, ou negando, ou criticando, simplesmente por orgulho. Por orgulho de, às vezes, não querer chegar para o pastor e falar assim, pastor, você pode me ajudar nisso? Eu não sei nisso, naquilo, aquilo. Como eu faço? Mas às vezes não, eu digo o quê? Eu não gosto disso. Eu não sirvo para isso, não. Não, eu não sou bom nisso, não. Eu não tenho jeito para isso. Não, às vezes não é falta de jeito. Às vezes é orgulho do seu coração, de você não assumir e falar assim, meu irmão, eu não sei fazer. Minha esposa, eu não sei fazer. Você pode me ajudar? Você pode me orientar nisso? Marido, você pode me ajudar nisso? Precisamos deixar o orgulho do nosso coração de lado e aprender, né? Você já observou que, já falei sobre isso já, que para ser médico, você precisa estudar quantos anos para ser médico? Alguém sabe aqui? Quantos anos? 5 a 10, com a residência e tudo mais, pelo menos 10 anos com residência. 10 anos para ser médico. Para ser psicólogo, 5 pelo menos, e você tem que, né, depois se consultar com outro psicólogo, né? Psicólogo é assim, né? Tem algum psicólogo aqui? Né? Você se forma, não é? Você se forma em psicólogo, aí você é atendido com outro psicólogo que atende outro, que atende outro, que atende outro, né? É assim, né? Agora, para tirar uma carteira, para ser professor, você tem que estudar pelo menos 4 anos, se for fazer um bacharelado, mais um tempo de estágio supervisionado. Olha só. Agora, e para casar? Já parou para pensar nisso? A gente não tem, muitas das vezes, um preparo para casar. A gente não tem, muitas das vezes, uma busca por essa sabedoria, aprender o que é um casamento, ou esse tempo que nós estamos tendo de qualidade aqui para casar. Você vai lá no cartório, né? E aí, traz 2 testemunhas, ainda tem que levar testemunha, pastor, para confirmar que foi você mesmo. Mas a gente não para aprender. A gente não para
para, né, ouvir sobre casamento, sobre vida a dois, e aí entramos em um casamento, sem conhecimento nenhum, muitas das vezes cheios de traumas, com formações diferentes, com histórias diferentes, e aí é o momento que a gente precisa de humildade para reconhecer e aprender. Precisamos de humildade para chegar para o próximo e falar assim: olha, eu não sei, a minha formação foi muito diferente, você pode me ensinar? Você pode me ajudar? Ou de procurar ajuda em sua igreja, procurar ajuda com o seu pastor. Então, primeiro, nós precisamos estar abertos para falar sobre casamento, não deixar para levar o problema só quando a bomba já está estourando, e aí não se consegue fazer muita coisa, e aí as feridas já se tornaram profundas. Segundo ponto, eu gostaria de destacar que nós precisamos conhecer profundamente o nosso cônjuge, precisamos conhecer como nível máximo de intimidade. A Bíblia diz que quando Deus criou homem e mulher, o livro de Gênesis nos diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Olha só, não tinha, o pecado rompeu com isso, né? E juntamente com ele o orgulho e todas as demais coisas, mas homem e mulher estarem nus um diante do outro e não se envergonhar, isso nos lembra também de estarem ali completamente expostos um ao outro. Não havia nada a se esconder, não havia nada em oculto, né? Maridos, conheçam as suas esposas, esposas, conheçam os seus maridos. Você deve ser especialista na pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado deve ser o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga, né? Até porque não tem esse negócio, né, pastor? Né? De homem ter melhor amiga e mulher ter melhor amigo. Não tem, isso é laço. Isso é porta aberta para desgraça, tá? Desculpe a franqueza. Você tem que ser especialista nessa pessoa que está ao seu lado. Você precisa conhecer profundamente. E a minha pergunta é essa: você conhece profundamente a sua família? Na sua personalidade, nos seus defeitos, nas suas qualidades, nos seus dons, porque isso nos ajuda muito também, né? Eu sei dentro da minha casa quais são as minhas limitações e quais são os momentos em que a minha esposa ela vai ter uma maior facilidade até do que eu, né? Já temos 22 anos de casados, 22 anos, não erra não, Benaldo, não erra não. 22 anos, amor, tá? 22 anos. Mas nós demos muito trabalho para os nossos pastores, demos muito trabalho, muito, né? Casamos novos, com ideias completamente erradas sobre casamento, né? Mas fomos ajudados, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos socorreu, o Senhor enviou pessoas para nos socorrer, e no meio de todo esse processo, nós viemos nos conhecendo. Mas o grande problema é que muitas das vezes, dentro da família, a gente só conhece os defeitos. Nós somos ótimos para apontar o defeito da esposa. Já viu, né? Aquela esposa que onde ela para, ela fala mal do marido? Gente, não faça isso. Ou aquele marido que onde ele para, ele tem sempre algo para falar mal da esposa. Gente, você está trazendo maldição para o seu casamento. Você está trazendo maldição para a sua família. Você está fazendo com que as pessoas tenham uma visão errada sobre o seu cônjuge. Você está, né, abrindo brechas para conversas que você não deveria ter, né, e que podem te levar até a uma situação de uma possível traição ou de um sentimento errado, não é? E você ainda cria uma má impressão. Você imagina, eu chego aqui, né, e eu começo a falar mal da minha esposa aqui para vocês, né, e aí daqui a pouco ela chega aqui. Aí vocês vão olhar para ela e vão falar assim: que mulher carrasca, né? Coitado do pastor, né? Você já cria uma ideia, você já cria uma barreira. Então, meu irmão, fora todos os perigos espirituais, né? Não faça isso, né? Porque nós somos muito bons em conhecer os defeitos, mas e as qualidades? Você conhece a qualidade, né, as qualidades dessa pessoa que está do seu lado? Onde ela pode ser melhor aproveitada em seu lar, em sua família, no seu relacionamento? Que hoje você saia desse retiro com o desafio de ajudar essa pessoa que está do seu lado em se desenvolver. Você
tem hoje esse desafio em fazer a pessoa que está do seu lado se desenvolver. Eu falo sempre para os casais que chegam lá no gabinete, eu falo, gente, casamento não é ping-pong, casamento é frescobol, né? Aí teve uma pessoa que falou assim, ih pastor, né? Frescobol não é do meu tempo não, né? Mas vocês já devem ter, você já viu frescobol, pessoa jogando frescobol na praia? Como é que é? Alguém ganha? Não, né? Aquela raquete de madeira, para quem não é do meu tempo, vou explicar. Aquela raquete de madeira, né? Os dois jogam ali, mas o interesse é o quê? Manter a bola no alto. O interesse é não deixar a bola cair. E aí os dois têm que estar envolvidos mutuamente ali. Os dois estão envolvidos ali o tempo inteiro em manter aquela bola no alto. E quanto mais tempo aquela bola ficar no alto, melhor. Esse é o casamento. Não há rivalidade, não há melhor, não há pior, não há o que se destaca mais, eu tenho que estar aqui, senão, né, o que a minha esposa vai pensar de mim, o que meu marido vai pensar de mim, eu tenho que ganhar mais, não, você ganha menos, você não pode falar, não, no casamento não pode ter isso, é frescobol, não é ping-pong, tem gente que entra no casamento igual ping-pong, né, se a bola vem alta, o que você faz? Corta, você corta porque você quer ganhar, você quer se destacar, e tem gente que entra no casamento assim, não abre o seu coração para o seu marido ou para a sua esposa, porque vai demonstrar fraqueza, e nisso também não há um processo de cura, não há, né, um pedido de ajuda, não há uma valorização das qualidades, dos dons, né? Casamento é frescobol, são os dois juntos, os dois jogando juntos. Então hoje, você vai sair daqui com esse desafio, de fazer a pessoa que está do seu lado se desenvolver, né, espiritualmente, emocionalmente. Gente, o nosso lar tem que ser um lugar de bênção, o nosso lar tem que ser, né, um lugar onde os nossos filhos vão olhar e vão aprender e vão ser lançados à frente, né, em sua vida emocional, em sua vida profissional, em sua vida espiritual. Nós precisamos, né, gastar as nossas vidas conduzindo aquele que está ao nosso lado, né, à presença do Senhor, àquilo que ele deve ser em Deus, comprometidos com o desenvolvimento um do outro, porque com sabedoria se constrói a casa, e com inteligência ela se enche de todos os tipos de bens preciosos e agradáveis. O que você tem de mais precioso na sua família? Olha só, seu relacionamento. Você pensou que era aquela TV de 60 polegadas, né? Não. Daqui a pouco ela vai perder a graça, sabia disso? Vocês lembram quando a gente comprou aquela televisão de 29 polegadas? Vocês lembram disso? Eu e minha esposa compramos. Lá atrás, ó. Aí eu entregando a idade aí, ó, pastor. Né? E aí nós compramos uma. Gradiente, você lembra? Essa marca já nem existe mais. Olha só, né? Era cara demais, era uma coisa assim, fizemos uma prestação para comprar aquilo, né? Um caixote imenso assim, né? 2 pessoas para carregar, né? Colocando a língua para fora. Mas gente, isso passa. Eu lembro quando nós nos desfizemos dessa TV, a gente botou na calçada, não quiseram nem levar ela. E aí a gente vê, é sério, e aí a gente vê como a gente perde tempo com coisas passageiras, com cabelo, ó, com coisa que vai e vem, né? E a gente está muitas das vezes perdendo os dedos, né? Olha, valorize aquilo que realmente tem valor dentro da sua casa, a pessoa que Deus te deu, a aliança que você firmou diante do altar, os seus filhos, o relacionamento de vocês, a história que vocês têm, né? Tudo que vocês já viveram diante do Senhor. Quais são os dons e as habilidades da pessoa que está do seu lado? Desenvolva isso, aprenda a identificar isso, não identificar só os defeitos. Tem gente que vive assim, não é identificando o defeito o tempo todo do outro. Não. Procure no outro quais são os seus dons e as habilidades e comece, como em um time, né, a cuidar, né, e a lidar com isso. Você precisa se comprometer em conhecer profundamente o seu cônjuge, você precisa conhecê-lo. Então, primeiro, a gente precisa aprender a falar sobre casamento, a buscar conhecimento sobre o casamento e também buscar conhecimento sobre o cônjuge. Segundo, precisa conhecer essa pessoa que está do seu lado, né? Eu fico muito triste quando muitas das vezes nós chegamos num gabinete
E você vê que as pessoas estão há muito tempo vivendo dentro de um casamento, mas não se conhecem mais. Porque um desvio de rota, ele começa assim, não é? Pequenininho aqui. A rota começa a se desviar aqui, ó. E aí começa a ir cada um para um lado. E aí os sonhos, os projetos, né? A forma de pensar, a forma de viver, as expectativas. Mas começou em algo pequenininho aqui, o desvio, ó. Mas nesse desvio pequenininho aqui, com o passar do tempo, os dois vão, ó, se afastando cada vez mais. Se afastando cada vez mais um do outro. Nós precisamos nos comprometer em caminhar juntos e conhecer um ao outro. Nesse mundo de tantas distrações. Temos muitas distrações, gente. Né? Você pega no telefone, quando você vai ver, quanto tempo passou. Gente, meu dia não tem mais tempo para nada. Tem. A gente que está perdendo tempo muitas das vezes com situações que nos fazem desperdiçar a nossa vida. Terceiro, nós precisamos entender que a família é o nosso trabalho principal. Todo o resto é secundário. A sua família, né, é o seu primeiro trabalho. A sua família é o seu primeiro ministério. Não que o seu ministério na igreja não tenha valor, não, muito pelo contrário. Mas em primeiro lugar vem a sua família. Precisa estar caminhando junto. Precisa estar caminhando debaixo da bênção do Senhor. Né? Você conhece alguém que negou a fé? Conhece alguém que negou a fé? Conhece? Você conhece alguém que é pior do que um descrente? Olha só, pior do que um descrente. Mas Paulo fala a Timóteo que aquele que não cuida dos seus, olha só, principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Não sei o que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Precisamos entender, né, que há uma responsabilidade nossa sobre a nossa casa, a nossa família, a mulher que você fez uma aliança diante do altar, né? O marido que você fez uma aliança diante do altar, pessoas que muitas das vezes trabalham excessivamente com a desculpa de deixar algo para os filhos. Meus irmãos, muitas das vezes isso é uma fuga. Eu sei que existem momentos que a gente vai precisar trabalhar um pouco mais, que a gente vai precisar, obrigado meu irmão, que a gente vai precisar se dedicar um pouquinho mais, né? Mas isso não pode ser uma constante na nossa vida, uma prática na nossa vida, porque muitas das vezes isso vai ser uma fuga. Eu tenho problemas em meu casamento, então é melhor para mim trabalhar até 10 horas da noite, porque quando eu cheguei em casa, aquele problema já está calmo, já está na hora de dormir, eu tenho que dormir para sair cedo da manhã. Eu tenho um problema com meu filho, então é mais fácil eu passar tantos e tantos e tantos plantões e dizer assim, eu não tenho tempo para isso, eu não quero tocar nesse assunto, do que eu enfrentar o que eu tenho a ser enfrentado. Isso muitas das vezes é uma fuga. Meus irmãos, no leito de morte, né, no leito de hospital, né, e nós passamos por isso no Covid, né, tantas pessoas perderam suas vidas, mas eu nunca vi ninguém no leito de morte ou numa cama de hospital falar assim, pastor, né, eu deveria ter comprado mais um terreno, pastor. Nunca vi. Nunca vi ninguém chegar e falar assim, pastor, eu deveria ter feito aquela prestação daquele carro em 120 meses, pastor, só para chamar a atenção do meu vizinho, só para minha cunhada ver e achar que eu estou bem de vida, eu tinha que ter comprado, pastor. Nunca ouvi. Já ouviu, pastorzinho? Alguém falou isso, lei de morte? Mas a gente ouve assim, pastor, eu queria ter tido mais tempo com a minha família. Isso a gente ouve, muito. Pastor, eu queria ter tido mais tempo para servir ao Senhor. Eu queria ter tido mais tempo de qualidade com a minha esposa. Pastor, eu queria ter tido a oportunidade de perdoar o meu filho. Eu queria ter tido a oportunidade de dar um último abraço na minha filha. Isso nós vemos. E aí nós observamos como muitas das vezes nós temos utilizado certas coisas em nossa vida como uma fuga. Né? Na verdade, nós achamos que estamos vivendo uma vida excelente, mas muitas das vezes estamos nos escondendo atrás de conquistas, atrás de um trabalho exagerado, atrás de um distanciamento que é gerado muitas das vezes por causa do excesso de atividade, né? E o tempo passa, Nós vemos em Marcos capítulo 5, versículo 18, abre comigo, vamos lá, dá tempo. Gente, eu procurei o relógio assim lá na frente, igual eu procuro lá na igreja, vocês acreditam nisso? Eu olhei assim, ó, está aqui.
Marcos capítulo 5, versículo 18. O pastor Josenildo falou que qualquer coisa a gente suspende o almoço hoje. Estou brincando. Marcos 5, 18. Eu só ouvi um amém aqui, olha. Que Deus abençoe, irmão. Que Deus lhe fortaleça. Amém. É uma passagem bem conhecida. Diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Olha só, você conhece essa história, né, do Gadareno? Jesus liberta aquele homem, né, e manda que os demônios entrassem ali naquela manada de porcos. A manada de porcos se lança no precipício, e o povo daquele lugar insiste com Jesus para que ele fosse embora, porque eles estavam mais preocupados com os porcos, eles estavam mais preocupados com aquilo que eles estavam perdendo do que até mesmo com sua salvação e com a libertação que tinha chegado ali até aquele homem. Porque olha o testemunho, o homem que vivia atormentando aquela cidade, né? Não existiam correntes que o prendessem, né? Se ferindo, se machucando, nu entre, né, os sepulcros. Agora aquele homem estava ali vestido, transformado, mas nem isso tocou o coração daquelas pessoas. E muitos de nós hoje estamos assim ainda, mais preocupados com os porcos, mais preocupados com aquilo que a gente pode perder por causa do Evangelho. E ele pede para ir com Jesus, quando Jesus é convidado a se retirar daquele lugar. Mas a resposta de Jesus é maravilhosa. Ele diz: olha, vá para a sua casa. E ainda diz assim: para os seus parentes. Olha só, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele ainda fala: ó, vai lá, conta tudo o que Jesus fez por você, mas leva uma mensagem de compaixão. Leva uma mensagem de compaixão. Como é que tem sido a sua mensagem com os seus parentes em meio à sua casa? Tem sido um testemunho, um bom testemunho, de contar o que Jesus tem feito por você, o que Jesus fez pela sua vida, como ele transformou a sua vida? E você tem levado uma mensagem também de compaixão, de como Deus teve compaixão da sua vida e pode ter compaixão também por eles? Ou você é aquele parente que chega em casa, que chega na sua família, na roda de família, com aquela cara assim de que foi batizado no suco de limão? A paz do Senhor, irmão, né? Tem crente que parece que foi batizado no suco de limão, pastor, né? Pegou assim, ó, porque está sempre com a cara assim amarga, né? Está sempre com uma palavra para criticar. Não, não, Jesus fala: ó, vá, fala tudo que eu fiz por você e como Deus teve compaixão de você. Uma palavra de compaixão, porque a mesma misericórdia que me alcançou, também pode alcançar os meus parentes, também pode alcançar aquele seu parente perdido, aquele seu cunhado chato demais, né? Toda família tem, fique em paz, toda família tem, não se desespere, né? Não se desespere, mas leve uma palavra de compaixão para essa pessoa. E sabe o que eu acho mais interessante? É que deu certo. Sabia disso? Gente, Jesus é perfeito, Jesus é maravilhoso. Eu estou pregando agora lá na igreja sobre os milagres de Jesus, né? Pregamos sobre as parábolas, os encontros com Jesus, agora os milagres de Jesus. Eu sou apaixonado por pregar sobre Jesus, sobre Cristo, o que Ele fez, a obra dele. E a gente vê aqui que deu certo, porque você chega lá no capítulo 7, você não precisa ir agora para lá, né? Mas lá no capítulo 7 você vai ver a cura do surdo e gago, né? Jesus volta ali a Decápolis, né? E aquela população que, ó, meio que botou ele para fora de lá, agora traz um surdo e gago, né? Agora trazem uma pessoa ali, a população, o povo agora vem até Jesus, uma multidão vem até Jesus, né? E ainda trazem uma pessoa para ele curar, aquela multidão que antes meio que convidou ele a se retirar. Então você entende que o quê? O testemunho do Gadareno deu certo.
A ordem de Jesus deu certo na vida dele. A palavra que foi pregada primeiro dentro da sua casa se expandiu para aquela cidade. E quando Jesus volta, pouco tempo depois, ao invés de ter uma multidão para expulsar ele, tem uma multidão para recebê-lo e uma multidão para levar uma pessoa para ser curada por ele. Olha só, gente, tem efeito, tem efeito. Né? Às vezes nós queremos salvar aquele que está lá na África, mas a gente não está vendo o campo missionário dentro da nossa casa. A gente não está vendo o campo missionário dentro do nosso lar. Porque o que adianta nós fazermos tanto, conquistarmos tanto e falharmos com a aliança que nós estabelecemos com o Senhor diante do altar? A gente precisa entender que o nosso trabalho, voltando a falar de trabalho, que o nosso trabalho, aquilo que a gente faz de 8 da manhã às 5 da tarde, ele é secundário, gente. Ele só é para prover o dinheiro para você cuidar da sua família, tá? Para prover o recurso para você cuidar da sua família. Ele não é o primeiro lugar na sua vida, não é a prioridade na sua vida. Ele existe, né? Lembre-se sempre disso, ele existe para prover o que você precisa para a sua família, mas muitos têm vivido ao contrário. Muitos têm dado um valor muito maior, como se o trabalho fosse tudo na vida, como se os projetos e sonhos fossem tudo na vida e a família fosse secundária. Não, não. Lembre-se sempre disso. Né? Você tem um trabalho, seja ele qual for, né? Mas ele existe para prover esse dinheiro, prover esse sustento. É algo que o Senhor usa, né, para cuidar da sua família. Ele é secundário. Ele é secundário na sua casa, não pode ocupar o primeiro lugar, não pode ocupar o lugar de um filho, de uma esposa, né? Ele existe para servir a sua família, não a sua família para servir a ele, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, vamos lá. Estou caminhando para encerrar, aí ó. Minha esposa, ó, gente, sempre que eu falo assim, estou caminhando para encerrar, minha esposa fala, não fala mais isso na igreja. Você fala que está caminhando para encerrar, ainda prega meia hora. Não, fica tranquilo, não vou pregar meia hora. Né? Mas olha, até para isso nós precisamos estar abertos. Olha, quem é a melhor crítica das minhas mensagens? É minha esposa, eu preciso ter essa liberdade com ela. Sabe qual é o grande problema? Abrindo um parêntese rapidinho aqui, é que hoje também nós estamos vivendo uma sociedade onde a gente se ofende com qualquer coisa. Né? Nós hoje nos ofendemos muito facilmente com qualquer coisa. A gente vê isso, né, na sociedade em geral, a gente vê isso na família, a gente vê isso na igreja. Né, pastor? Às vezes a gente precisa exortar com o maior carinho, e ao invés da pessoa receber aquela exortação como algo bom, como um cuidado, como vida, o pastor falou isso comigo, não poderia ter falado. E às vezes nós trazemos isso para o nosso casamento, da esposa chegar para você e falar assim, olha só amor, você precisa acertar nisso e nisso e nisso, né? Vou dar o exemplo da pregação, um dia desse eu dei esse exemplo lá na igreja, vou dar o exemplo da pregação, olha só meu amor, você fica falando que vai encerrar a pregação e não termina, né? E aí, se eu, ao invés de olhar para ela e falar assim, amor, você tem razão, eu vou me policiar nisso, a gente pregando ali, a gente perde um pouquinho a noção do tempo e tudo mais e tal. Amém. Amém. Obrigado. Mas ao invés disso, se eu deixar minha emoção tomar conta, o que eu vou dizer? Mas você não sabe como é que é difícil preparar uma mensagem, você não sabe como é difícil estar ali na frente, você não sabe quanto tempo a gente leva para preparar uma mensagem, você não está no meu lugar. E assim a gente age com todas as coisas da vida. Nós estamos hoje nos ofendendo muito facilmente, ao invés de nós tratarmos isso sem orgulho dentro da nossa casa. Amor, você está certo, obrigado por me ajudar, obrigado por me dar esse toque, né? Mas hoje nós estamos deixando que as nossas emoções aflorem com muita facilidade e a gente não consegue mais avançar, porque a gente está hoje se ofendendo, é a sociedade do mimimi que a gente chama hoje, né? Tudo hoje é um problema. Então que nós tenhamos até dentro do nosso casamento uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais direta. Mas volta comigo para 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, fecha o parêntese aí, esse parêntese enorme que eu abri aqui, vamos lá. Diz assim,
Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha só. Aqui, né? A palavra de Deus está falando sobre os deveres dos casados. Ele fala da esposa se sujeitar ao marido. Aqui ao final ele vai chamar a atenção do marido também, vai dar aquela, né, puxadinha assim na corda, assim para o lado dos maridos, né? E aí a gente fala sobre honra, a gente fala sobre parte mais frágil, a gente lembra disso tudo, né? Coerdeira da mesma graça, para que as orações não sejam interrompidas. Olha só, tem muitas famílias que têm tido as suas orações interrompidas porque têm negligenciado essa palavra. Mas sabe uma coisa que chama a atenção nesse versículo, e a gente passa batido muitas das vezes? Aqui, ó, nosso irmão está falando, né? Que nós venhamos viver a vida comum do lar com o quê? Discernimento. Discernimento. Nós precisamos, cada ano que passa nós precisamos mais de discernimento dentro do nosso lar, quanto ao que vai entrar na nossa casa e o que não vai, quanto ao momento certo de falar, o momento certo de calar e orar, quanto à forma de falar, esse discernimento que é a capacidade de compreender situações. Olha só, essa capacidade de avaliar as coisas com bom senso, porque como eu já disse, não adianta a gente fazer tudo de errado dentro de casa e dizer assim, pastor, na minha casa quem manda sou eu, na minha casa eu faço o que eu quero, na minha casa eu sou assim, né? E aí chega na igreja e vai cantar lá, né? Minha casa será uma casa de bênção, né? Um pedacinho, minha casa é um pedacinho do céu. Eu fico imaginando Deus olhar de cima assim, ó. Porque faz tudo errado em casa. Aquela música que se não fosse triste, seria engraçada, mas é mais triste do que engraçada, que diz, né, mamãe, eu quero morar na igreja, né, porque na igreja vocês fazem tudo certo, aqui em casa é uma desgraça, aqui em casa é tudo errado. Não, meu irmão. Que nós vivamos a vida comum do lar com discernimento, com coerência da palavra que é ministrada nesse altar e a nossa vida no dia a dia. Eu sei que é uma palavra que a gente muitas das vezes não gosta de ouvir, né? Mas olha, precisamos colocar isso em prática, mesmo quando cortar na nossa carne, mesmo quando doer na nossa carne, né? Com esse discernimento, olhando para as situações e buscando direção em Deus, olhando para as situações e buscando direção no Senhor, né? Para que nós possamos viver com discernimento e sabedoria dentro do lar. Não vivermos da forma como queremos ou como achamos, ou repetindo os erros. Não, pastor, meu pai era assim, meu avô era assim, todo mundo fazia assim, mas, meu irmão, o sangue de Jesus pode transformar a sua casa. O sangue de Jesus pode transformar a sua vida. Nós estamos nesse processo de santificação e nós precisamos nos deixar transformar e moldar pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, sua família não pode ser algo secundário. A sua família deve ser o seu maior projeto. Seu trabalho é para nutrir e cuidar da sua família. Seus projetos serão para nutrir e abençoar a sua família. Amém? E no último tópico, nossa família está em missão, né? Deus confiou a vocês uma missão, ombro a ombro. Quando a Bíblia diz que Deus criou a mulher, criou, né, dar-lhe-ei uma auxiliadora idônea, né? Isso fala daquela que olha face a face, daquela que está com ele ali, ó, lado a lado, olhando face a face, olhando na mesma direção. E a missão da família é semear para a próxima geração o conhecimento de Deus na terra, o amor de Deus na terra, quebrar ciclos de destruição. Mas pastor, eu venho de uma família destruída. Deus está te dando oportunidade hoje de fazer diferente. Deus está lhe dando oportunidade hoje de quebrar esse ciclo na sua família, de destruição, de abandono, de desrespeito, de abuso, né? Deus está te dando a oportunidade hoje, diante do altar dele, de quebrar esse ciclo e lançar os seus filhos como flechas, como uma bênção nessa geração. Por isso o inimigo tenta tanto contra as famílias, porque ele não compromete apenas você. Ah, não, pastor, né? Nós estamos nos separando, mas as crianças estão bem. A desculpa é sempre a mesma. Meu irmão,
né? Você vai ver depois os problemas na vida dos filhos, você vai ver depois os ciclos se repetindo, você vai ver depois, né, o sentimento de abandono, de orfandade. Por isso, precisamos zelar pelas nossas casas, né? Precisamos cuidar dos nossos casamentos, precisamos quebrar ciclos que vêm se repetindo em meio às nossas famílias, para que a nossa família seja uma embaixada dos céus, para que a nossa família reflita a glória do Senhor, para que nós possamos lançar os nossos filhos como uma bênção nessa geração, para que os nossos filhos olhem e falem assim: olha, né, o meu pai pode até ter os defeitos dele, mas uma coisa eu tenho certeza, ele é um homem de Deus, ele é um homem temente a Deus. A minha mãe, ela pode ter até as limitações dela, mas é uma mulher temente ao Senhor, é uma mulher que ama a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos buscar essa sabedoria, esse discernimento para o nosso lar. Então, meu irmão, para encerrar essa manhã, precisamos aprender sobre casamento e sobre família. Precisamos aprender. Se você tem essa dificuldade, procure seu pastor. Se você vem de uma formação ruim em sua família, né, do pai, da avó, das gerações passadas, não tenha isso. Não, pastor, lá em casa sempre foi assim. Não. O Senhor pode transformar. Procure seu pastor, procure orientação, procure na palavra do Senhor direção, procure bons livros, conheça seu cônjuge. Você tem que ser especialista em quem está do seu lado. Você precisa conhecer não só os pontos negativos, mas os positivos, porque isso vai ser bom para o seu casamento, né? Isso aí, né, vai ser utilizado até como um instrumento em meio ao seu relacionamento. Você conhecer os pontos positivos como uma equipe dentro do seu lar. Família é seu projeto principal. Todos os seus outros projetos são secundários. A família é o seu projeto principal, até porque se a família ruir, todos os outros ruem junto também. Tudo perde o sentido, tudo perde o valor, né? E a nossa família está nessa missão de preparar os nossos filhos, de refletir a glória do Senhor, como Gadareno ali que volta para casa, né? E ele leva esse testemunho, ele leva essa mensagem de amor, de compaixão, de libertação, de transformação, e ele muda uma cidade através desse testemunho. E que o Senhor continue falando ao seu coração, que você hoje saia daqui disposto a cuidar da sua esposa, do seu marido, que você hoje saia daqui disposto a fazer com que ele avance em direção aos projetos, né, não seus, mas de Deus, em direção aos propósitos de Deus sobre a vida dela, dele, que você hoje saia daqui com esse desafio, que você hoje saia daqui pensando nisso: o que eu posso fazer para ser mais sábio dentro da minha casa? O que eu posso fazer, né, para impulsionar a vida da minha esposa, a vida do meu marido, em direção aos propósitos do Senhor? Meu irmão, não existe ministério solo, não existe, né? Você vai ver os grandes homens de Deus, eles foram chamados em meio às suas famílias, eles foram chamados, né, em meio às suas casas, porque é o primeiro lugar onde a gente aprende a amar ao próximo como a nós mesmos. É o primeiro lugar onde a gente aprende sobre compaixão, é o primeiro lugar onde a gente aprende sobre amor, é o lugar onde o Senhor manifesta a sua graça e a sua misericórdia. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que você saia daqui hoje desafiado a fazer essa pessoa que está ao seu lado crescer espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da sua vida, e que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê a capacitação que vem do alto essa manhã. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de, em concordância comigo aqui hoje, chamar a Ana Paula, minha esposa, para estar orando conosco. Amém? Pastor Julinho, o senhor permite nós orarmos? Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos clamar ao Deus que pode nos dar, como diz lá no seu livro, né? Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, crendo, sem duvidar. Em nome de Jesus, que Ele vai nos conceder nesta manhã. Senhor, nós pedimos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da sabedoria que vem do alto. Precisamos de discernimento, Senhor. Muitas vezes queremos sabedorias, mas esquecemos da importância de discernir todas as coisas. Então, nos dê discernimento, Senhor.
Nos dê palavra, Senhor, de conhecimento, nos revela, Senhor, aquilo que precisamos ser transformado, aquilo que precisamos ser mudados, aquilo que precisamos deixar para trás, Senhor. Senhor, os traumas, Senhor, a criação. Senhor, o que nossos pais fizeram no passado. Isso não vai interferir na nossa vida, porque temos uma vida nova em Ti. E em Tua presença, a plenitude de alegria. Há feito todas as coisas novas, Senhor. E é nisso que nós cremos e pedimos, em nome de Jesus. Estamos aqui buscando, Senhor, em Ti, Pai, sabedoria, conhecimento, direção, para que a nossa casa seja um pedaço do céu, seja um lugar de paz, seja um lugar de amor, um lugar seguro, Senhor. Um lugar seguro para abrir o coração, um lugar seguro para se deitar no colo do outro e dizer o que está sofrendo, aquilo que precisa vencer, Senhor, em nome de Jesus. Assim como foi ali no Éden, onde o homem e a mulher não se envergonhavam. Em nome de Jesus, traz isso de volta nos relacionamentos nesta manhã. Que mulheres e homens não se envergonhem de se abrir um para o outro. Que eles possam se desnudar e dizer aquilo que tem doído o seu coração. Em nome de Jesus, e que nós, Senhor, tenhamos sabedoria, Senhor, discernimento para amar e ter compaixão, Pai, pelos nossos cônjuges, Senhor, a olhar com os Teus olhos, a amar com o Teu amor, a perdoar com o Teu perdão e ver como precisamos de Ti, como necessitamos da Tua presença, Senhor, nesta manhã e neste dia, e todos os dias da nossa vida para prosseguirmos, Senhor, para cumprir o propósito que o Senhor nos deu. Senhor, que a nossa família seja uma família que glorifique o Teu nome, que ganhe não só os nossos filhos, não só o nosso cônjuge, Senhor, mas a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso trabalho. Senhor, os nossos vizinhos, Senhor, aonde quer que estejamos, que pessoas possam olhar para nós e ver a Tua presença em nós. Que possam também, Senhor, estar abertos para pedir conselhos. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Precisamos do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, age em nós, se movimente em nós, revela-te a nós, traga a nós as coisas que lemos, estudamos, buscamos, Pai. Nos faz lembrar, Senhor, de todas as coisas, nos dê discernimento. Perdoa, Senhor, se muitas vezes entristecemos, Senhor, a Ti, com nossas atitudes, com pensamentos, palavras, Senhor. Transforma-nos nesta manhã, Senhor. Muda tudo que há em nós que não agrada o Teu Espírito. Esvazia-nos de nós mesmos, de todo orgulho, de todo eu, de todo achismo. Nos humilhamos diante de Ti, Senhor. E Te pedimos, enche-nos, Senhor. Enche-nos e nos faz transbordar a Tua presença. Enche-nos, faz transbordar a Tua sabedoria, Senhor. Enche-nos, faz transbordar o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, estar naquele grande dia e dizer, ouvir a Tua voz, Senhor, dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no gozo do Teu Senhor. Foste fiel para com a Tua esposa, foste fiel para com o Teu marido, como Tu honrou a sua casa, como Tu honrou a Tua aliança, os Teus compromissos. Entra no gozo do Teu Senhor, porque é isso que nós levaremos daqui, Senhor. É estarmos na eternidade para todo sempre, sabendo que cumprimos o Teu propósito aqui na terra. Em nome de Jesus nós pedimos, nos livra dos laços, nos livra da mulher e do homem estranho, nos livra do pensamento de divórcio, Pai. Queremos odiar o que o Senhor odeia, que é o divórcio, em nome de Jesus. Que tenhamos famílias consolidadas na Tua palavra, diante da Tua presença, livrando do mal, Senhor. Que aqueles que tenham filhos ou terão filhos, sejam homens e mulheres tementes a Ti, homens e mulheres que comprometam, Pai, não se corromper com este mundo. Prepara o futuro dos nossos filhos também, os seus matrimônios,
matrimônios, suas decisões profissionais, emocionais. Livra das más influências, Senhor. Em nome de Jesus, traz de volta aquele que está distante, assim como o filho pródigo caiu em si, que os filhos que estão longe caiam em si, em nome de Jesus, que as escamas dos olhos sejam caídas por terra nesta manhã. Abra os olhos, só o teu Espírito tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra vai ser pregada, o evangelho foi falado, mas só o teu Espírito tem o poder de convencer. Toca, Senhor, convence, Espírito Santo de Deus, quebra o coração de pedra, Senhor, retira toda a insensibilidade, toda a cegueira pelo pecado, em nome de Jesus, e restaura os lares e as famílias, Senhor, para a glória do teu nome. E quanto isso, o que nos cabe é cuidar, louvar e bendizer o teu santo nome, Senhor. E é isso que nós iremos fazer, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de todas as coisas, e esperamos em Ti, Pai. Esperamos em Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando cada família, cada casamento. Amém. Pastor Josenildo, muito obrigado. Que Deus abençoe.